Bem, é aquelas condições que aqueles momentos que eu só tenho um papel, que é o dar as boas-vindas à nossa visitante ilustre, a professora Jane Tutian, que, examinando o currículo dela, vejo a grandeza da sua experiência na área, a sua experiência em gestão como vice-reitora, como patrona da 57ª Feira do Livro e outras coisas mais. Portanto, nós estamos tendo um privilégio de ter, nesse momento, a professora Jane. A saúde, boas-vindas, e estendo, naturalmente, aos nossos parceiros, o professor Gilberto, o professor Valdomiro, passado professor acadêmico Jorge Neumann e acadêmico Paulo Roberto Prates. Não me cabe falar deles, porque são, para nós, gente da casa, somente deixar muito patente o quanto nos orgulha de termos pessoas desse quilate, que além de médicos notáveis, também se propuseram a se tornar escritores e o fazem de maneira acima da média, fora da curva. Hoje o jornalista André escreveu sobre isso, e quem não leu, sugiro que eu faça. Ele dá algumas explicações, algumas lógicas, por que pessoas já com uma vida consagrada ainda se enveredam para esse lado da literatura. E imagino que não deu para pôr todos. Tem alguns que ainda terão outras sessões, tendo em vista que o número é maior. Em uma ocasião, eu falei para a doutora Miriam que nós estamos tendo uma cara de academia de letras, porque nós temos um grupo bastante superlativo nessa área. Mas isso denota a polivalência, a garra do nosso grupo. Obrigado por estarem oferecendo à academia, em meu nome, da academia, estarem oferecendo essa oportunidade, e estendo ao doutor Rogério, que é um batalhador nessa esfera, e particularmente a acadêmica Miriam, que mantém o tônus em alto nível desse nosso encontro cultural, que nos premia toda vez que ela traz uma opção para essa sessão cultural. Não é minha intenção me estender, portanto, boas-vindas e saúdo a todos enfaticamente. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Eu cumprimento oficialmente, então, a todos, e eu quero já de início agradecer ao acadêmico Rogério Xavier, a quem eu convidei para planejar e coordenar a reunião de hoje. E agradeço também à figura pública, a escritora Jane Tutian, que esteve na reitoria da URGS enquanto eu estava na UFSPA, e é uma alegria recebê-la aqui. Eu gostaria, de, antes de iniciarmos oficialmente a reunião, de fazer um comentário e um convite. Primeiro, um destaque informativo. 2022 foi muito feliz em termos literários para a nossa academia. Além das publicações dos participantes de hoje, os acadêmicos Neumann, Manfroy e Prates, eu gostaria de informar outras. Do acadêmico Gilberto Schwartzman, inicialmente ganhamos a tradução para o espanhol Max e los Demônios. Logo após, A Amante de Proust, que ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, surgiu com uma tradução em francês, né? La Maîtresse de Proust, e eu ainda descobri agora que ele escreveu um outro livro chamado O Sol Brilhou na Corrupnia, que com esse título só podia ser mesmo do Gilberto. Nós tivemos
a publicação de Bases Históricas da Cardiologia e Desenvolvimento no Brasil, do acadêmico Gottschall. De Novo e Sempre a Esperança, do acadêmico Camargo. Ainda no prelo, mas a ser lançado agora em dezembro, O Leão da Calábria, do acadêmico Nilson Mai. E um conto no recém-lançado livro do Simers, Pourquoi Pas, do acadêmico Germano Bonot. Agora, no final do mês, nós ainda teremos o lançamento do livro Opinião Médica e Jurídica, do acadêmico Luiz Augusto Pereira, um livro que ele é técnico, embora não na área da medicina. E, finalmente, entre os acadêmicos recém-empossados, nós temos de Leandro Zimmermann, Férias no Meu Mundo, uma história de reflexões e divagações, que é de 2021, mas que agora vai ser incluído na produção literária da academia. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os citados. E o segundo ponto é um aviso, convite para todos os senhores. Este ano, nós encerraremos os trabalhos culturais com uma última sessão, dia 7 de dezembro, uma quarta-feira, não é o nosso dia tradicional, mas não será uma reunião online, ela será presencial e num ambiente de exceção, gentilmente cedido pelo acadêmico Gilberto Schwartzmann. Será na Biblioteca Pública do Estado. Assim, nós teremos a oportunidade de visitar a exposição Caminhos de Proust, da qual Gilberto é o curador, e que vai abrir ao público agora no 1º de dezembro, que é uma exposição que tem mais de 200 itens, incluindo algumas obras raras do autor. Eu solicitei ao curador que conduzisse todos nós em uma visita aos ambientes da biblioteca, que tem pinturas belíssimas. Vocês sabem que tem algumas que estão em mau estado, porque eles estão recuperando aos pedaços, como fizeram recentemente com o hall da biblioteca. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande patrimônio histórico que nós temos. E eu acredito que vai ser um belo presente cultural, né, para todos nós. E os senhores vão receber todas as informações um pouquinho mais adiante. Então, obrigada, Rogério, por me dar esse espaço. E eu passo a ti agora a condução, então, da nossa sessão cultural de hoje. Obrigada. Obrigado, acadêmica Miriam. É um enorme prazer estar com vocês e ter recebido mais esse convite honroso que tanto nos alegra também, de termos mais uma reunião que contempla. Estão me ouvindo bem? Sim. A imagem da Miriam, agora sim. Há 5 anos atrás, nós, dentro do ambiente da Academia de Medicina do Rio Grande do Sul, nós fomos convidados, como a Miriam e o presidente Larissa agora anteciparam, havíamos começado esse movimento, aliás, foi a convite na ocasião do presidente Luiz Fernando Jobim, de fazermos um evento cultural por 2 razões. Primeiro, porque isso era por muitos desejado. E, em segundo lugar, que, no entender dele, nós tínhamos uma bela sede de frente ali do Cremers, e uma sede social não muito grande, mas bastante confortável, com uma mesa, muitas cadeiras, com cerca de 18 lugares sentados, e que talvez nós pudéssemos utilizar melhor. E assim, então, foram iniciadas as reuniões de encontros de literatura e medicina, que o então acadêmico João Gomes Mariante, falecido agora há 2 anos, gostava de brincar conosco, que afinal
nós estamos realizando, fazendo uma academia dentro da academia, né? E, então nós ficamos muito contentes que esse movimento foi muito bem continuado pela Acadêmica Miriam e tão auspicioso no sentido de trazer também valores da nossa sociedade vinculados à Boa noite, Otávio. literatura. Boa noite, tudo bem, Paulo? Muito bem. Então, a ideia da Miriam era que nós convidássemos alguns autores entre os acadêmicos e que tivessem presença na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre deste ano, portanto. Então, se prontificaram o Gilberto Schwarzman, com seu livro Amante de Proust, o Valdomiro Manfroy, sempre foi assim, sempre será. Esses dois primeiros são romances. Depois o Jorge Neumann, com seu livro de fotografias, porém com um texto também que o acompanha, A Vida entre o Céu e a Terra. E finalmente o Paulo Roberto Prats, com o livro dos patronos da Academia Sul-Grandense de Medicina, todos lançados esse ano. Muito bem, então o que nós pretendemos fazer hoje é uma conversa em que vamos convidar todos os autores para, resumidamente, apresentarem as suas impressões, quais foram os seus desejos, suas inspirações ao escrever esses livros, e também podermos ouvir a opinião dos colegas. E para tanto também convidamos, por sugestão do acadêmico Valdomiro Manfroy, a professora Jane Tutiguian, que realizou o prefácio do seu livro, né? E como a Miriam apontou, também uma grande amiga nossa e professora ilustre do nosso Instituto de Letras da URGS, dos quais nós já pudemos privar da sua companhia outras vezes. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que o acadêmico Gilberto Schwarzman não vai poder estar conosco hoje. Ele pediu desculpas porque surgiu uma reunião importante em função da organização justamente dos caminhos lá na biblioteca rio-grandense, né? No entanto, combinei com ele que eu ia fazer uma leve apresentação do seu livro e quando passarei então a palavra adiante, tá? Depois teremos o Manfroy falar sobre o seu livro. Pedimos que a professora, nesse instante, então, depois da apresentação do Manfroy, a acadêmica, a professora Jane vai fazer a sua apreciação, e depois teremos então as apresentações do Jorge Neumann do livro de fotos e do Paulo Prats sobre o livro dos patronos, e ao final podemos fazer uma discussão ampla do que se tratou. Combinado? Bom, em rápidas palavras, eu queria apenas destacar o que eu imaginei que poderia ser útil para chegarmos a essa obra do Gilberto Schwarzman, A Amante de Proust, né? Como é que será que ele chegou a isso? Somente ele poderia nos responder isso. Mas eu fui então atrás um pouquinho mais na Enciclopédia Britânica sobre a vida do Proust, que viveu de 1871 a 1922, famoso principalmente por seu trabalho bem conhecido, enfim, não é? E então ele que foi filho o seu pai era médico e era de uma formação católica e viviam em Auteuil, que é perto de Paris, e a sua mãe era de origem judia e veio da Alsácia-Lorena, né? Ambos eram pessoas de muita cultura. Se acredita que realmente
A mãe, chamada Jane Weil, realmente foi muito importante para o desenvolvimento cultural do Proust. Né? E que ele, provavelmente até em alguns dos seus personagens, das suas personagens, ele teria colocado a figura da mãe. Outro aspecto importante, que a partir da sua infância, entre os 8 e 9 anos, ele começou a apresentar uma asma severa, que o acompanhou toda a vida, e que fez com que ele ficasse bastante limitado para atividades, vamos dizer assim, então por muito, vamos dizer assim, que muitas vezes ele ficava preso em casa por muito tempo. O que ele soube fazer, aproveitar, justamente dedicando-se à literatura. Mesmo assim, ele tinha muito interesse social, frequentou várias rodas, ele estudou ciências políticas, depois direito, se licenciou em direito e também fez cursos de literatura. E ele teve uma influência notável do pensador John Ruskin, que era um inglês, né, um escritor, crítico de arte, também de arquitetura, e que veio falecer em 1900 com 80 anos de idade. E o Ruskin foi importante naquele momento porque ele foi um grande divulgador, digamos assim, de algumas celebrações do romantismo, porém que ele soube trazer para a humanidade, em contraposição a uma corrente positivista muito forte, materialista, e digamos assim, sem que não dava direito, digamos assim, a contraposições. Né? Lembrando um pouco até a nossa situação social atual. Né? Então, uma das coisas que o Ruskin dizia era o seguinte, que a sensibilidade subjetiva e emotiva ela está em contraponto à razão e deve ser levada em consideração. Ele, sob o ponto de vista estético, foi o inspirador do movimento que é conhecido até hoje, chamado em inglês Arts and Crafts, né? Artes e eu não saberia traduzir no momento, mas acho que você sabe. Também que a restauração é a destruição do edifício, é como tentar ressuscitar os mortos. É melhor manter uma ruína do que restaurá-la. No sentido que nós devemos deixar as obras que foram acontecendo ao longo da civilização intactas, respeitando-as, mas não querendo modificá-las, mas procurando entendê-las. E que está em nossas mãos, ao ver uma poça d'água, não a lama ao fundo, mas a imagem do céu lá no alto. Ou também que as casas da gente comum são tão importantes quanto os edifícios mais nobres para a gente realmente conhecer uma era e seu povo. Bom, então esse foi o homem que certamente antecedeu ao Proust, foi muito influente, entre outras, como Goethe, Chateaubriand, etc. Não é? E que eu acho que também, através do Proust, vem influenciar o nosso Gilberto, né? Ao escrever a sua obra muito interessante, que é Amante de Proust, e que desde o início tem esse duplo sentido, né? Entre do amor carnal e do amor à obra propriamente dita, né? E que ele desenvolve muito bem esse tema durante o seu romance. Bom, dito isso, então, eu gostaria de passar a palavra ao Valdomiro Manfroy para nos apresentar o seu livro. Por favor, Manfroy. O Rogério me mandou um WhatsApp ontem, pedindo que eu podia falar também sobre a minha sensação, meu sentimento como pessoa, como professor de medicina, como médico e como escritor pela nova pandemia. Eu não sei se está em pé ainda, se estou à vontade, ou vamos logo
Não, a tese foi sob o ponto de vista de uma pergunta, se Sim. isso estaria no pano de fundo do teu livro também. Não, 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 não está, não. Não, não. Mas No a sentido pandemia, sim, assim, teve no dia. não claro. Da página 154 a 176 da pandemia de 18. Então, só para que, quando surgiu a pandemia atual, a sensação, eu como pessoa, foi muito complicada, porque ao escrever como pesquisador a pandemia de 18, é uma coisa, você vai atrás de dados distantes que aconteceram, e agora você está no olho do furacão. Foi uma sensação muito. Eu não conseguia esquecer as duas cenas, de tal modo que me provocou a produção de um romance que está com 464 páginas. A personagem conta tudo o que ela sente e vê diariamente sobre a pandemia. Você desde que ela começou, eu não consegui mais fazer outra coisa a não ser ficar ligado praticamente escrevendo, revisando esses romances que eu publiquei agora, passar a revisar, próximo, isso é fazer. Bom, voltando então à questão do tema que é no livro, ele passou desde 2015, quando eu comecei a escrever, até 15 dias antes da publicação, com o título de O Menino do Parque. Depois virou assim, A Maldade Humana e o Menino do Parque. E tanto que foi para a publicação do programa da feira com esse título. A edição pensando melhor do que tratava o livro, esse título nos pareceu que seria mais adequado, daí a mudança. Então, todo mundo quer saber como é que surge um livro, né? Olha, não é fácil produzir um livro, escritor. Eu não tenho muita facilidade de falar sobre o que eu escrevo. E não gosto de reler os livros que eu publico. Então, porque eu faria bem diferente do que eu teria feito, né? Então, mas falar, assim, a primeira coisa, todos vocês que estão aqui na academia, sejam pesquisadores, profissionais que não são pesquisadores, trabalham o dia todo na observação e da observação a experiência. E da experiência, então, o questionamento. Para quem pesquisa, um fato que não foi suficientemente esclarecido chama a atenção do elaborador da pesquisa. E diversos ramos surgem dentro da mesma pesquisa, às vezes até muda o rumo. Na literatura, na criação literária, não é diferente. A literatura se alimenta o que eu chamaria de perplexidade. Aquilo que é diferente, não é usual, que apareceu. Então, todos os meus romances têm esse modo. Essa é a provocação. Como é que, digamos... Então, a primeira provocação que me surgiu foi dia 7 de janeiro de 2015, poucas horas depois do meu aniversário. Eu faço aniversário 6 de janeiro. Com a grande tragédia de Paris. Homens mascarados entraram na revista famosa e mataram 12 pessoas, um policial e 10 jornalistas. Aqui causou um trauma danado, né? Uma provocação, mas que coisa terrível, em Paris logo. Tá? E aí quando vi aquilo, eu estava ouvindo rádio. Quando vi aquilo, eu fui procurar na internet
isso tinha acontecido mesmo. Aí eu comprei em seguida, né? Mas virar os olhos numa chamada, eu tenho um título chamado O Sonho de Vadja. Que nome bonito, O Sonho de Vadja. Eu cliquei em cima, era um filme da Arábia Saudita, que foi produzido por uma diretora, uma mulher, e que trata uma menina que tem um concurso na escola para quem decorasse mais páginas e declamasse publicamente o Alcorão. Você tinha lido e decorado o Alcorão. Esse era o concurso. E quem ganhasse o concurso ganharia uma bicicleta. Só que na Arábia Saudita é proibido mulher andar de bicicleta, muito menos menino. Aí o filme todo mostra a educação dentro de casa dos praticantes do Islã, dos islamitas. O fervor a Maomé e a Alá, e a tradição familiar. A escola, então, no recreio, as meninas não podem brincar, mas não podem rir. E tem que ficar, assim, uma série de regras que, para nós aqui, chama a atenção dessas pessoas que, desde o do começo da vida, em casa e no colégio, são educados de tal modo, com tal fervor à sua religião, que certamente ficaria indignado quando for adulto, vendo um sujeito satirizar, debochar do Maomé, como aconteceu com a revista. Então, a primeira pergunta que me ocorreu, mas será que os caras não sabiam que as pessoas são educadas dessa maneira e provocar, embora todo mundo fala de liberdade de expressão, liberdade de Deus, mas essa é uma ofensa enorme. Então, resolvi publicar nas redes sociais uma pequena crítica sobre isso. Claro que eu levei pau, porque me acusaram de defensor da opressão à liberdade de imprensa, etc, etc. Né? Bom, mas essa questão não foi longe, porque eu me expliquei, não era isso. Mas, então, eu fui assim, passei o 1915, 2015, todo o ano, evocado com isso, e fui atrás, então, do que se chama as origens dessas tragédias. Né? Eu mergulhei a fundo, começando a encontrar a primeira maldade humana de um ser contra o outro. Eu estou numa live. É um grupo de pessoas que se perseguidas, que vai matar de história. Então, daí surgem os conflitos, né? E do Homo sapiens é difícil encontrar nos ossos. Existe encontra ossos que têm trauma, mas não se sabe se foi de agressão ou se foi por acidente. Então, você sabe que o sapiens dominou o mundo, não se sabe se guerreando ou dominando por absorção a cultura dos Northern. Bom, mas aí, minha gente, eu tive que viajar bastante para poder encontrar a origem da maldade humana. Então, começa ela por Adão e Eva com seus filhos, Caim e Abel. Né? Então, a vertente da pesquisa se orienta, no romance, tentar explicar, encontrar as explicações que as grandes tragédias que aconteceram. Então, certamente, nós vamos passar por todas elas, praticamente, e não vamos, claro, todas não. O próprio livro vai explicar por que não podem ser todas, mas as principais do século XX, os ismos do século XX. Né? Então, o livro trata da tragédia humana, da maldade humana, de uma parte. O segundo estímulo que me apareceu, que trata da outra parte, quer dizer, o livro tem duas partes. Uma, essa que vai ser a inicial, vai ser contada depois, que eu vou contar agora. Eu fui caminhar num parque, de manhã cedo, 6 horas, como costumo, a minha vida toda. Eu sempre levantei às 6 da manhã para correr,
quando eu era jovem, eu era corredor, e quando não dava mais para correr, por causa dos joelhos, caminhar. Quando, né, caminhar devagar, e quando não dá para caminhar, temos que fazer outras coisas, né? Mas eu fui caminhar numa praça e vi um menino brincando sozinho, com dois brinquedos, uma pazinha e um balde, né, bem novos. Sozinho, brincando sozinho, eu fiquei intrigado com aquilo, ninguém na praça, só ele. Nossa, o guri, por que está brincando sozinho aqui dessa hora? Ah, me disseram que tinha menino para brincar aqui e eu estou sozinho aqui. Aí ele chegou e veio e pegou na minha mão. Poxa, eu fiquei muito intrigado. Digo, não, vamos sair, vou ver, vou te mostrar uma coisa que tem aqui. Inventei uma história para ele, né? Aí, de repente, eu vi uma senhora jovem ainda, olhando, arredia, desconfiada, meio que se aproximando. Digo, ah, não, eu vou, tu tá com a tua mãe, eu vou. Não, é a minha mãe! Gritou comigo. Não é a minha mãe. Bom, eu sei que a senhora foi se aproximando e eu fiquei numa dúvida danada se ela estaria brava comigo, e não era mãe do guri, e ela vi que ela estava invocada comigo, porque eu estava falando com o guri. Arrumei uma desculpa e fui embora, fui fazer a minha caminhada. Bom, eu nunca mais parei de pensar no tal do guri desde então. Eu criei um personagem que vai ser culpado. Eu vou trabalhar com a culpa. Ele vai se sentir culpado porque o menino foi sequestrado e ele não fez nada. Ele vai ficar remoendo isso e resolver, inclusive, parar a caminhada, sair, voltar correndo, ver se encontrava o menino. Aí começa a história, aí começa a construir a história. Com a culpa, vai atrás da culpa dele, depois o Sérgio trabalha muito com essas questões, certamente ele vai explicar melhor, se entender que esse também Bom, esse personagem, o personagem central, ele passa todo o mês o ano de 2016, invocado como guri, invocado com isso. Ele vai para a praia, ele vê as pessoas, tem a criança perdida na praia, ele fica apavorado, porque ele se lembra do guri. Aí ele se lembra de que sabe, quantas crianças não foram raptadas, não estão perdidas, etc. E vai na internet e encontra assim, milhares de crianças que foram raptadas e hoje vivem no exterior e tentam procurar os pais e as mães. E então a culpa dele aumenta mais, né? Então ele vive em função disso. Ele não para de pensar nisso. E ele passa todo mês do ano invocado com isso e fica muito triste e acaba terminando as férias dele, aliás, no ano não, as férias, ele está nas férias. Ele volta das férias, ele é recém-aposentado, deve ser 70 anos, recém-aposentado, e não conseguiu morar na casa da praia, como ele tinha pensado, porque não passava seguidamente. Aí vem uma crítica da personagem central a essa questão dos veraneios que alugam casas, etc., etc., e vendem apartamentos, e quando chega no veraneio não tem água, né? Isso, para quem já passou por isso, sabe o quanto é difícil, né? Complicado. Ele volta para a cidade e vai, então, pagar as contas lá no banco e resolve levar na pasta, além do celular, o diário que ele tinha escrito em 2015. E se na prefeitura demorasse, ele iria tentar dar uma lida, ver o que ele tinha escrito, porque não tinha tido oportunidade até então de revisar o que ele tinha notado sobre a maldade humana. Aí, de repente, ele está caminhando na rua e vê a mulher que estava com o menino do parque. E resolve ir atrás dela, porque, né, ela provavelmente, né, faltou toda aquela culpa e ele acaba entrando numa delegacia. Bom, aí vamos ver o que vai acontecer na delegacia. Deixamos assim. Queria, antes de terminar, dizer assim, que, a meu ver,
o livro tem uma dimensão literária, mas com o prefácio da Jane, o livro teve outra dimensão. Ela encontrou coisas do livro que não imaginava nem que existisse. Obrigado, Jane. Parabéns, Manfroy. Vamos ouvir então a professora Jane Tutiquet. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Rogério. Quero agradecer pelo convite para fazer parte dessa sessão cultural da academia. Quero cumprimentar a doutora Miriam. Nós nos encontramos depois de muito tempo, depois de toda essa reviravolta no Brasil, nós nos encontramos na Feira do Livro. E foi muito bom, porque assim, foi como se nós tivéssemos falado no dia anterior. O livro do Manfroy foi uma bela surpresa para mim, e mais ainda, eu acho que ele traz uma contribuição muito grande para a literatura sul-rio-grandense. É um livro impactante do início ao fim, né? Sempre foi assim sempre será. Já começa pelo título, embora tenha havido várias mudanças no título, ele chega ao título exato. É o título que tinha que ter esse livro. Eu quero lembrar ao Manfroy que a Clarice Lispector tem um livro com 16 títulos, porque realmente é difícil de escolher um título, porque a gente não quer que resuma o livro, que entregue o livro, e ao mesmo tempo ele tem que ter uma relação grande com ele. Por que o romance do Manfroy chama atenção, ou me chamou tanto a atenção? Pela questão, primeiro, da qualidade, e porque ele se inscreve na linhagem do romance histórico. Então, todos nós sabemos que o romance histórico ele surge no século XIX, e lá ele tinha uma função, e a função era contar a história idealizada. Se a gente pensar em Portugal, era o momento da formação da nacionalidade. Então, muito foi usado, o Alexandre Herculano muito usou essa coisa de recontar a história, mas que verdadeiramente é a idealização da história. E é muito interessante que, se a gente perceber, no século XX, há uma mudança total na narrativa histórica. E o responsável por essa mudança é o José Saramago. O que muda? O que muda é que sai totalmente da área da idealização e entra na área de confronto. Quer dizer, a literatura lê a história à luz dos olhos críticos do presente. Ela não assina mais embaixo da história oficial, mas ela corrige, e quem usa esse termo é o próprio Saramago, entre aspas, ela corrige a história. Evidentemente que nenhum escritor, ninguém pode corrigir a história do ponto de vista factual. Não se muda a história. A história está lá como ela aconteceu. Mas essa correção para o presente nos mostra que a literatura pode nos fazer melhores, né? Pode nos fazer refletir sobre o passado para não repetir os mesmos erros. Então, essa explosão do romance histórico do século XX, que já não é mais aquele outro, ela se dá sobretudo no final do século. E por mais que se tentasse estabelecer uma tipologia, foi impossível. Estourou em todo o mundo, estourou o romance histórico. E esse romance histórico,
ele tem uma razão para ter estourado no final do século XX e pipocar em todo o mundo. E a razão não é outra senão essa grande revolução econômica e cultural porque nós passamos. Na verdade, a questão da pós-modernidade é uma grande revolução que traz duas revoluções. A globalização como uma revolução econômica e o multiculturalismo como uma revolução cultural. E a gente aceitou, a gente comprou isso, até porque trazia, vê bem, na questão do multiculturalismo, trazia em si a ideia de que todos nós seríamos iguais, em todas as partes do mundo, iguais e felizes. E a própria globalização também não nos disse que se um dominó importante caísse, os outros todos poderiam seguir. Mas o importante é que a gente começou a contar as nossas histórias. A gente começou a reler as histórias nacionais e colocar sobre elas uma série de questionamentos e uma série de reflexão. Uma professora que trabalhou durante muito tempo na Universidade de Lisboa, mas que era brasileira, Maria Lúcia Lepete, ela tentou estabelecer todos os tipos possíveis de romance histórico do século XX. Chegou a 10, assim, vamos pensar numa possibilidade. Eu posso criar personagens históricos e colocar num ambiente ficcional. Eu posso ter um ambiente ficcional e colocar... posso ter um ambiente histórico e colocar personagens ficcionais. Eu posso misturar personagens ficcionais com personagens reais. Então, tudo é possível e não chegou, Maria Lúcia não chegou a fechar essa tipologia, porque é uma literatura muito, muito, muito rica. E isso acontece também no final do século XX, porque o século XX foi um século de grandes transgressões históricas. A gente não precisa ir muito longe, mas podemos pensar assim, do ponto de vista das fronteiras geopolíticas, houve uma movimentação muito grande, as duas guerras, e no final do século a queda do Muro de Berlim se torna o acontecimento mítico. A gente tem a contracultura, os hippies, Woodstock. A gente tem os Beatles se dizendo mais famosos do que Jesus Cristo. A gente tem o feminismo da Simone lá no início, e no final a gente tem o feminismo da Beth Friedan, que queimou os sutiãs em praça pública. E tudo isso fez com que o século XX fosse um século de grandes transgressões e, sobretudo, um século fascinante. Né? O próprio Saramago diz que há algo que ninguém pode tirar da gente termos vivido neste século. Né? Este século, então, é também o que prepara o século XXI. Todas essas mudanças, todas essas alterações, China abre as fronteiras, a Gorbachev dá o pontapé inicial para a queda do Império Soviético. Então, todas essas alterações geográficas, históricas e culturais, elas preparam a chegada do século XXI. E é muito interessante pensar nisso também, quando a gente se dá conta que o século XXI, então, vem reforçando essa ideia de pós-modernidade e mais ainda, redimensiona o ser humano porque tem valores que a gente achava que nunca iam ser trocados, né? Valores éticos, estéticos, valores teológicos, valores
de todo tipo, né, filosóficos, e que hoje a gente percebe que nada era definitivo, mesmo esses valores que nos conduzem, né, que conduzem a vida humana. E, sobretudo, chega uma literatura, porque isso é uma surpresa para nós. Não precisa ir muito longe, é só a gente pensar como se transformaram as relações interpessoais. Se eu chego na universidade, isso é escancarado, é uma outra relação entre professor e aluno, né? Todo tipo de relação interpessoal mudou muito. A gente achava que sabia tudo sobre as relações interpessoais, aí a juventude surgiu com o tal de ficar, e nós ficamos com problema até conseguir entender o que era isso. Pois bem, quem dá conta disso tudo que muda é a própria literatura. E a literatura é um espelho crítico do ser humano. Então, ao mesmo tempo em que ela é uma representação simbólica daquilo que está acontecendo na sociedade, ela também é um elemento ou um fator de interferência na sociedade. E é exatamente isso que o livro do Manfroy traz para a gente. O que o livro do Manfroy faz é nos recolocar nesse mundo, e isso leva a uma série de questionamentos, né? E começa que ele não nos dá a possibilidade de escolhermos que caminho nós vamos andar dentro do romance. Não existe essa possibilidade. Do ponto de vista da criação literária, isso é genial. Ele, o escritor, está dentro da obra. Ele até passa uma possibilidade de narrativa para o seu narrador, mas ele, autor, está lá dentro da obra. E como ele está dentro da obra, ele oferece a direção de leitura que a gente vai percorrer, e com isso ele estabelece uma espécie de pacto com o leitor, na medida em que ele esclarece que todos os acontecimentos detonarão, vão levar a um processo criativo. Desde um livro que é genial, se vocês tiverem alguma dúvida do que ler neste momento, é genial também o livro do Todorov, né? A beleza salvará o mundo. Mas ele fala disso e também nos diz, o autor também nos diz que ele escolheu fazer uma autoficção, misturando com partes ficcionais, com acontecimentos do presente e do passado. Quer dizer, é um jogo aberto, é um jogo limpo. O escritor que vai ler a obra, ele aceita ou ele não aceita o pacto. Se ele não aceitar o pacto, ele não vai ler. Se ele aceitar, ele vai ler nas condições em que o autor possibilita. Leio um parágrafo. Fiquei com muitas dúvidas sobre o futuro da humanidade. O que seria do mundo se tal candidato ganhasse a eleição presidencial americana? Um país democrático que vinha avançando sobre suas próprias idiosincrasias ao eleger um presidente afrodescendente e que tinha a possibilidade de eleger na próxima eleição uma mulher, iria retroceder tanto no cenário político a ponto de ser governado por um reacionário beligerante? As atrocidades provocadas pelo comunismo, pelo fascismo, pelo nazismo e outros ismos do século XX voltariam a imperar a partir de 2016? O mundo seria governado outra vez por líderes déspotas que, em nome de uma causa, se achariam no direito de matar milhões de pessoas? Esse é o mote utilizado pelo Manfroy.
Isso está bem no início, na página 6, e com isso ele já nos coloca direto dentro do livro. O espaço que ele nos oferece é um mundo que não é um mundo ficcional, é um mundo que nós mesmos vivemos. Eu lembro em 99, me dá o sinal quando eu tiver que parar, senão eu vou. Eu lembro em 99, assisti um Roda Viva com um filósofo chamado Michel Serres. E o Michel Serres dizia assim, fazendo uma previsão, isso foi em 99, ele fazia uma previsão para o século XXI. Ele disse, vai ser um século muito difícil. Vai ser o século das ciências duras e da rejeição de um certo humanismo. E aí ele parou e pensou e disse, vai ser o século do quarto mundo. Nem primeiro, nem terceiro, o quarto. E quando perguntado, mas afinal, o que é o quarto mundo? Ele disse, o quarto mundo é como se colocasse uma rede que cobrisse o planeta. Vai ser um mundo de guerra, um mundo de miséria, um mundo de fome. Bom, não é preciso a gente levantar e pesquisar no Google, porque esse é o quarto mundo e é com essa violência toda que a gente está vivendo. E é este quarto mundo que o Manfroy nos passa para a gente despertar a consciência, porque essa é uma das grandes funções da literatura. Professora e a estrutura. Tá. Obrigado, professora Jane. Eu acho que a senhora colocou extremamente bem nesse ponto. E eu perguntaria se a senhora consegue continuar conosco mais uns 20, 30 minutos, aí nós podemos discutir ao final. Consigo, claro, dúvida, claro, com o maior prazer. Para podermos ouvir os nossos outros dois acadêmicos. Isso. Obrigada. Convidaria então a seguir o acadêmico Jorge Neumann para falar sobre o seu livro de fotografias e de belo texto também. Por favor, Jorge. Obrigado, Rogério. Uma honra para mim estar nesse meio, né, com tantos escritores, Manfroy, Rogério, o Menck, enfim, tem tanta gente, o Gilberto Schwartz, que devia estar aí, tanta gente que realmente é escritor, que não é meu caso. Eu não sou uma pessoa que faça longos textos, faço curtos textos e raramente os exponho. Mas, enfim, agradeço muito o convite, me sinto meio peixe fora d'água, mas vamos lá, o meu livro é muito mais fácil de mostrar e de falar, porque ele é muito visual. Né? Eu vou dar uma pequena amostra para vocês o que aconteceu. Mas eu preciso mostrar, se me permitir, compartilhar a tela, acho que já está, né, permitido. Enfim, esse é um livro que foi provocado, ele foi indicado por uma colega minha de faculdade, a Ângela, que viu algumas fotos que eu andei postando, algumas poucas fotos, e disse que elas não podiam ficar escondidas, que elas tinham que ser expostas, eram muito bonitas, na opinião dela. E eu acabei, quem sabe, pode ser, a gente pode fazer isso. Antes de falar propriamente do livro, o Rogério, quando me fez esse convite, me pediu para fazer uma relação entre algumas outras paixões minhas, né? E essas paixões envolvem voar, planadores, que eu faço literalmente desde a minha infância. Eu não tenho lembrança dos meus primeiros voos, eu era criança de colo e nunca parei de voar. A fotografia, que veio na minha adolescência, e, por fim, a medicina, né? Mais para o final da adolescência. E o que essas coisas têm em comum? Né? A aviação, especialmente de planadores. Eu acho que a gente pode encontrar algumas coisas que realmente ligam e são comuns a essas três áreas. Né? O planador é uma coisa que exige muita observação. A gente tem que ficar observando a atmosfera, observando o comportamento dos ares, dos ventos, da máquina, seu próprio comportamento dentro do planador. Tem muita ciência, tem muito método, repetição. E obviamente, para o planador tem que ter muita sensibilidade em relação a como é que a atmosfera está se comportando, como é que a gente está se comportando num voo mais longo, e uma arte nisso também. E essas mesmas coisas são perfeitamente aplicáveis à fotografia e à medicina, né? A observação, ciência e arte é o que a gente vê também na medicina. É muito fácil
transitar entre essas três áreas, levando esse tripé como ponto de partida, né? Observação, ciência, arte ou sensibilidade. E a motivação para esse livro se deve não só da minha amiga, que viu algumas dessas fotos, mas também a esses dois queridos amigos. Eu, em 2019, comprei equipamento de fotografia novo, imaginando fotografar aviões. Eu estava indo para um evento aeronáutico nos Estados Unidos, veio a pandemia, parou tudo, eu estava com a máquina dentro da gaveta, quando o Sérgio, um bom amigo, um grande fotógrafo, o Sérgio Paula Ramos, nos convidou, a Miriam e a mim, para irmos até a Lagoa do Peixe, um parque nacional que tem em Tavares, que eu nunca tinha ido, não conhecia, a Miriam também não conhecia, tanto quanto eu saiba, e foi a primeira vez que nós saímos da pandemia. Se vocês observarem, ainda tem máscaras no meu pescoço, na mão do Sérgio e da Miriam. Foi a primeira saída que nós usamos no final de 2020. E ali nós começamos a encontrar esses pássaros. Eu comecei a encontrar esses pássaros, essa vida selvagem, e fiquei absolutamente apaixonado pelo tema. Fiquei fissurado em fotografar pássaros, especialmente, e outros animais, e adorei a experiência. E ela acabou se estendendo dali para frente. Eu não vou mais qualquer lugar que eu imagino que possa ter pássaros ou vida selvagem sem minha câmera e sem meu equipamento para fazer essas fotos. E essa primeira incursão foi na Lagoa do Peixe, que é aqui nesse istmo entre a Lagoa dos Patos São 19 horas. E o oceano. É uma região que era completamente nova para mim, e eu fiquei encantado com a beleza desse pedaço do Rio Grande, não só o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, mas todo o entorno, fazendas, etc. É muito interessante, muito bonito. Eu vou mostrar algumas das fotos feitas aí. Numa segunda incursão que nós fizemos em 2021, fomos até São José do Norte, que também tem um aspecto interessante, eu também vou mostrar alguma coisa. E, por fim, desde lá, nesses 2020, 2021, fiz algumas outras viagens pelo Planalto, desde Erechim, Cambará, São Francisco de Paula, Gramado e Canela. E, por fim, em janeiro desse ano, uma pequena incursão para Torres, que também me rendeu algumas fotos muito interessantes, muito bonitas, fora a região metropolitana. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, uma foto em particular que eu fiz da janela do apartamento aqui em casa, que eu não esperava ver, e talvez se eu não tivesse com olho para isso, eu não me chamaria atenção. Esse é um barco abandonado na beira da Lagoa dos Patos. A lagoa não aparece, ela está à nossa esquerda aqui, mas é um ambiente muito bonito, muito fotogênico, é muito fácil de se capturar imagens que são muito bonitas. E essa é uma imagem que, poxa, isso é Rio Grande do Sul? Isso é Rio Grande do Sul, as margens da Lagoa dos Peixes. Não longe daquela primeira foto onde aparece o Sérgio e a Miriam. E é um ambiente desértico. Claro que se escolhe um ângulo, etc., para isolar isso do resto do ambiente, mas é Rio Grande do Sul e não parece. E lá a gente encontra coisas como essa, né? Isso aqui é um taxã, é uma ave grande, ela deve ter mais de 1 metro de envergadura, né, de ponta de asa a ponta de asa, na beira da Lagoa dos Patos, que a gente vê ali no fundo. E é uma das coisas que eu não conhecia, eu nunca tinha visto um taxã na minha vida, e a gente encontra alguns deles lá e consegue capturar esses instantes. Isso é um carcará, que eu também nunca tinha me dado conta que tem no Rio Grande do Sul. A gente tem carcará e não tem poucos, tem uma quantidade bem razoável no Rio Grande do Sul, e essa foto em Petrópolis é de um, vou mostrar para vocês depois. E aí a gente começa a captar imagens, vai captando imagens. Isso é uma garça grande no Porto de São José do Norte. De manhã cedo, elas ficam à disposição praticamente da gente ali no Porto de São José do Norte, e os mais variados ângulos e, enfim, imagens que a gente consegue fazer delas ali. Isso é só um exemplo. Esse é um passarinho na margem da Lagoa dos Patos. O nome em inglês é bonitinho, é Seven Color Tyrant. Em português ele é bem mais simples, é um papa-piri. Ele vive no meio dos juncos, na beira das lagoas, e é pequenininho, ágil, e está sempre dentro dos juncos, e é difícil de se conseguir uma foto desse bicho. O Sérgio tinha no telefone dele o canto desse passarinho, então se botava no volume mais alto do telefone e eles vinham de curiosos ver o que
quem é que estava chamando ali fora. Então a gente conseguia captar uma imagem ou outra, mas sempre com dificuldade. É um bichinho difícil da gente pegar. Isso era uma fazenda no Istmo, entre a Lagoa dos Patos e o oceano. É um anu branco, fazendo uma pose elegante ali com seu topete. Isso lá no litoral sul também, uma garça alçando o voo no Oceano Atlântico. E aqui uma DR, que a gente brinca, é uma discussão entre duas gaivotas e o vizinho só espreitando lá embaixo, lá no fundo. Na realidade, elas estavam discutindo quem é que ia ficar com o peixe aqui, que já tinha sido pescado e que uma deve ter deixado cair, e estavam brigando pela posse do peixe, mas é uma pose que eu achei interessante. Outra coisa que eu não fazia ideia que existia no Rio Grande do Sul são flamingos. Esse é um flamingo que a gente pode encontrar mais ou menos nessa época do ano, em novembro, dezembro, na Lagoa do Peixe. Eles fazem esse processo de migração deles, eles fazem uma parada na Lagoa do Peixe e tem uma colônia lá com um número bem considerável de flamingos. E esse aí está vindo para o pouso. E, enfim, é uma outra surpresa para mim nessa fauna aqui do Rio Grande do Sul. Isso já é mais litoral norte, isso é uma garça grande também, pescando, procurando peixes na beira do oceano, sei lá, lá perto de Tocas. Aqui ela se protegendo um pouquinho do movimento da água. A outra, essa é uma lagoa, essa é uma garça pequena. Essa é outra coisa que essas fotos me propiciaram, foi aprender o nome de muitos desses bichos, que eu não fazia ideia do nome desses passarinhos, e eles nós vamos fazer um livro, então eu tenho que aprender direito o que é isso. E essa é uma garça pequena também, fotografada na beira do rio Mampituba, em Torres, e acabou virando a capa desse livro. Isso também é em Torres, uma das dunas de Torres. Suiriri é o nome desse passarinho, e ali eu tenho um dos pais, eu não sei dizer se é o macho ou a fêmea, alimentando um filhote já bem crescido. E em Cambará, um canarinho da terra tentando se aquecer, né, estufado para tentar fazer um cobertor ali para aguentar o frio. Isso era no inverno em Cambará. E em Cambará também a gente encontra esse outro bichinho, né, o símbolo lá do Paraná, que é a gralha azul, que com um pouquinho de sorte a gente encontra ali nas araucárias de Cambará, pela região. Esse eu sempre chamei de tucano, esse bicho, mas ele não é tucano, isso aí é um tucano-açu. A gente está habituado, eu estava muito habituado a chamar isso de tucano, mas é quase o tucano. É uma das variantes das espécies de tucano. Esse de nariz amarelo, com bico amarelo, é um tucano-açu. E essa foto eu acho muito interessante. Ela foi feita no Zoológico de Gramado. É um bugio, e a mim impressiona a expressão desse bicho. Ela é uma expressão que, obviamente, quem está muito pensativo, certo, pensando o que ele está fazendo preso no zoológico. Se bem que o Zoológico de Gramado ele não aprisiona bichos, ele não caça bichos, é um ambiente de recuperação de espécies capturadas em caça ilegal, em captura ilegal. Os bichos que não têm condição de voltar para a natureza, eles acabam acolhendo lá, e é um zoológico diferente, é um zoológico mais ético, vamos dizer assim. Mas a expressão desse bugio me impressiona muito. E essa é a foto que eu fiz aqui do apartamento de Petrópolis, um carcará destruindo o ninho de um joão de barro, obviamente para capturar ou os ovos ou os filhotes, né, no sentido de se alimentar. Região ultra-urbana, um bairro urbano de Porto Alegre, mas a gente pode ver carcará aqui também, e como se fosse ainda um ambiente mais rústico. Por fim, depois dessa primeira experiência na Lagoa do Peixe, o Sérgio sugeriu uma outra aventura, que é ir até o Pantanal. E topei, a Miriam era para ir junto, acabou não indo, e fomos, acho que uma coisa como 5 dias no Pantanal. E esse é o jeito que a gente visita o Pantanal na época da seca. Você vai para dentro de um barquinho pequenininho, com um guia e o piloto do barco lá atrás, e a gente pode passar o dia inteiro dentro desse barco buscando imagens, né? E essas imagens podem ser de qualquer forma de natureza que tem lá. Eu fiquei apaixonado também pelo Pantanal, é um lugar lindo, muito bonito, meio assim, demanda um bocado, eu diria,
fisicamente, para a gente poder, sim, realmente aproveitar o Pantanal, mas vale muito a pena. Eu ainda preciso terminar citando alguma coisa que eu esqueci de citar lá na frente. Pantanal é isso, a gente está dentro daquele lá, o Rio São Lourenço, é um rio grande, bem caudaloso, e tem muitas ramificações, muitos afluentes bem menores, e a gente fica percorrendo essas vias, né? Isso aqui bem finalzinho de tarde, pescadores, tem um bocado de pescador lá, é um outro tipo de safari que se pode fazer o Pantanal. E a gente encontra bichos como esse. Isso aí é um aracari, é um bicho que tem mais ou menos 0,5 metro de comprimento entre a ponta do bico e a ponta da cauda, vestido com essa camiseta de time de futebol, essa faixa vermelha no meio do peito, um bico que parece cheio de dentes, né, desenhados ali pela natureza para tentar afugentar ou amedrontar um pouco mais algum possível predador. E é um bicho manso, a gente os encontra por lá relativamente fácil. Nunca tinha visto um, só fui encontrá-lo lá. A gente pode encontrar coisas mais comuns, como um canarinho da terra, como esse aí, com um olhar meio desconfiado, né? O que esse gaúcho está aqui com uma lente desse tamanho me olhando? Mas é muito interessante. Outro carcará, agora isso na Transpantaneira, que é uma estrada que vai de Cuiabá até Porto Jofre, que era na beira do Rio São Lourenço, 5 horas de viagem, mas que passa muito rápido, a gente vai parando ao longo do caminho e já fotografando animais, e é muito bonito. Esse é um talhamar, bem de frente, né, que não dá para ver muito bem nessa foto, mas ele tem um bico com um formato apropriado para a função, ou para a caça que ele faz. Ele chama-se talhamar porque ele voa rasante sobre o espelho d'água, com metade do bico dentro da água, metade fora, e o que cair ali naquele bico, o que ele pegar por acaso, é o alimento que ele vai pegando. Então, ele percorre algumas extensões, voando rasante em cima da água e tentando capturar alguma coisa. Isso é uma mexeriqueira, os olhinhos, né, circundados de vermelho. Esse é um bicho relativamente pequeno, bonitinho também, e aqui numa posição de reflexo. Esse é um que eu também não tinha visto ao vivo ainda, só em fotos. Isso aí é um martim pescador, é uma ave relativamente pequena. Em inglês chama-se kingfisher, é um grande pescador. Ele fica em cima da água, pousado, enxergando o movimento dos peixes e dá golpes certeiros, muito rápido. Ele mergulha e já sai com peixe na boca, e eu não consegui pegar, aliás, com foco. Eu até tenho uma foto dele com peixe na boca, mas ela não ficou legal para mostrar. O foco não ficou perfeito, porque tudo é muito rápido, eu não consegui pegar esse instante. Isso aqui é um xerel, também nunca tinha visto. É uma ave relativamente grande, ela deve ter aí uns 20 centímetros talvez, de tamanho, com um colorido muito bonito, um canto muito bonito. Uma garça real, ela é diferente das garças que a gente tem aqui, com esse amarelo no pescoço e no peito, e aquela mancha azul entre os olhos, né, nos olhos e parte do bico. É uma garça mais rara de se ver. Um gavião, chamado gavião belo. A gente encontra alguns deles por lá, mas uma expressão bem de ave de rapina mesmo. É muito interessante, muito bonito de ver isso. Um urubu que eu nunca tinha visto, urubu de cabeça amarela. Isso também na Transpantaneira, espreitando alguma comida que fosse aparecer por lá. Relativamente manso, ele não se assustou com a nossa presença por ali. O nariz dá para ver que é furado de lado a lado, né? Interessante, são coisas que eu nunca tinha visto e gostei muito de ver. Essa é uma garça que a gente vê por aqui também, a garça moura se chama, porque desse nome eu desconheço, mas é uma garça moura. Isso parece um cardeal, tem tudo para ser um cardeal, mas não é um cardeal. O cardeal tem um topete em cima, e esse não tem topete, e esse é um cavaleiro. Não tem no Rio Grande do Sul, tanto quanto eu saiba, ele é da Amazônia até o centro-oeste, e não vem até aqui embaixo, mas é relativamente abundante, né, naquela área. Um suiriri, isso está dentro do barco, dentro da água, e ele está caçando, ele está buscando alimentos também em cima da água, mas esse não é um pescador. E isso aqui é impressionante. Isso é uma ariranha, são bichos extremamente agressivos, eles costumam andar em bandos, comendo aqui uma enguia.
E é raro encontrar um sozinho. Em geral, eles estão em grupos de 10, 12 ariranhas, são muito agressivas, são bichos que a gente tem que respeitar muito. E até as onças respeitam. Quando ariranhas estão em grupo, onças não atacam, porque elas vão sofrer o ataque das 10 ou 12 simultaneamente, elas não vão conseguir caçar nenhuma e vão sair machucadas dessa briga. E tem coisas de coexistência pacífica como essa, né? Uma capivara e um passarinho pegando carona. Essa recém saiu da água, ela está toda molhada ainda. E tem coisas como essa, né? Isso também tem bastante por lá. Jacarés, mais ou menos coloridos. Essa foto tem um colorido interessante, a luz estava muito apropriada, esse papo amarelo aí, o óseo da boca, foi possível capturar esse instante aí desse jacaré. Tem algumas vezes que a gente chega mais perto, né? Não é amedrontador, não, enfim, mas são bichos muito interessantes, que aqui eu não tinha chance. E esse é o rei do Pantanal. Essa é uma onça pintada, o jaguar em inglês, é o maior felino das Américas. Não tem de norte a sul um bicho maior do que um felino maior do que esse. E que nessa época do ano, na época da seca, que é em setembro, isso foi em setembro do ano passado, como existe a seca, a água que existe é nos rios. Então os animais vêm para a margem do rio por conta da água. Então fica mais fácil de se encontrar onças. E nessa excursão, nesse safari, nós vimos 7 onças diferentes. Uma, inclusive, com 2 filhotes maiores, né, dois filhotões. E são bichos muito impressionantes, bonitos. E, às vezes, eles ficam nos encarando, como nessa foto. É que a gente está relativamente perto, mas a lente faz com que a impressão seja mais perto do que a realidade. Mas aqui ela está em um tronco, caminhando em direção ao rio onde nós estamos, mas zero receio de que ela fosse chegar mais perto ou fosse nadar. Elas nadam relativamente bem, mas o barco é muito mais rápido do que elas. Não teve absolutamente receio nenhum de sofrer qualquer ataque desse. E, por fim, o Pantanal é muito bonito, eu disse para vocês, extremamente frágil. Eu acho essa foto interessante, é a última que eu tenho para mostrar para vocês, por conta, basicamente, desse detalhe aqui, né? Tem uma garça-moura lá em cima. Isso aqui é uma rede de pesca que está solta e acabou sendo capturada por esses troncos. Como eu disse, tem muita pesca lá. Em geral, a pesca é bem regulada, mas não tem fiscalização suficiente para controlar, né, o enxame de pescadores que a gente pode encontrar por lá. E como eu disse, é um ambiente frágil. Isso aí foi depois daquela grande queimada que aconteceu em 2020, na seca de 2020, uma queimada enorme no Pantanal. Nós vimos lá algumas cicatrizes dessa queimada, mas também uma fiscalização de bombeiros, de guardas florestais bem intensa, muito atentos para qualquer outro foco de incêndio. Eu não sei se isso era depois de um ano de incêndio ou de fato seria a rotina deles. Eu esqueci de mencionar uma coisa que eu quero voltar lá na primeira slide, que é bem importante. O Sérgio falou em textos, né? E de fato esse livro tem alguns textos, e esses textos tem um pequeno meu que eu explico um pouco, conto um pouco dessa história, mas o que realmente enriquece esse livro são os textos e poesias da Paula Teitelbaum, que eu não conhecia, acabei conhecendo na organização desse livro. A Liliana Hyde foi quem fez todo o processo de editoria desse material. A Paula fez os textos que acompanham algumas das fotos e introdutórios a esses diferentes capítulos que esse livro tem. E eu tive o prazer de ter minha filha como designer gráfico desse livro. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. Esse livro teve como motivador também da edição que ele pudesse prestar algum retorno financeiro com a venda dele para as ONGs que trabalham com transplante. Essa é a minha principal atividade como médico, trabalhar com transplantes, e a gente vê muita dificuldade nas famílias e nos próprios pacientes
em se manter, ou vir para Porto Alegre, ou vir para Santa Casa, passar às vezes semanas aguardando um doador, ou um pós-transplante imediato que tem que ficar aqui ainda. Existe uma série de ONGs que aqui dão suporte a isso, e esse livro acabou sendo distribuído para muitos lugares do Brasil, todos eles com ONGs que se dedicam a essa causa, com exceção aqui em Porto Alegre, tem uma que não tem nada a ver com transplante, mas que eu tenho um débito, que é o Vida Urgente, da Fundação Gonzaga, Thiago Gonzaga, e toda a receita desse livro, 100% vai para essas ONGs. Caiu do céu um benfeitor que comprou a edição inteira e ajudou nessa distribuição. Então, a gente tem esse livro em São Paulo, no Rio, no Paraná, no Nordeste, tem alguns lugares, obviamente aqui no Rio Grande do Sul também. Bem pertinho de nós, quem está vendendo isso é o Centro Histórico Cultural da Santa Casa, para a ONG que presta diretamente assistência aos pacientes da Santa Casa. É isso, Rogério. Eu acho que Parabéns, Jorge. Muitas palmas. Muitas palmas. Obrigado. Maravilha. Esse livro se deve a essa série de circunstâncias e aos queridos amigos também, Sérgio e Miriam, que entraram nessa onda e acabaram participando direto ou indiretamente na produção desse material todo. É isso. Então vamos passar agora a palavra para o Prats, pedindo se roubamos um pouco do tempo dele, mas todas as preleções até o momento pareceram muito importantes. Então pedimos que ele realmente nos mostre o livro dos patronos e, enfim, as suas considerações a respeito. Bom, Rogério, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer para ti e para a acadêmica Miriam por ter sido colocado no nível dos escritores já bem conhecidos da academia, né? E como eu te disse, né, eu tive dificuldade de aceitar, porque para falar sobre um livro de biografias é um assunto muito árido. Mas como tu disseste, não, tu fala os sentimentos que tu tiveste ao escrever o livro, né? Então, é interessante porque eu não posso falar sobre todas as biografias, mas eu queria falar sobre aqueles patronos que, de uma maneira ou outra, têm uma ligação com lembranças minhas da minha infância ou da minha juventude, e tem muitos, né? Eu, quando entrei para a academia, fui procurar essas biografias. Eu não sei se eu posso passar, eu até fico com vergonha com o Neumann aí, eu passar umas fotos aqui que eu tenho, mas para me ajudar nessa apresentação, tu acha que eu posso dividir? Então, vamos ver se eu consigo aqui. Ó. Esse aqui. Então, eu queria primeiro falar sobre a capa do livro, porque então eu acho que a capa do livro é muito importante, né? Então eu queria explicar como é que eu escolhi essa capa, né? Uma foi pela sugestão do acadêmico Bonneau, que me disse que a gente devia usar na capa, não usar as figuras tradicionais que usam nos livros médicos, nada, o símbolo da medicina, ou a esfinge de Hipócrates, usar outra coisa. Como eu sempre tive uma curiosidade muito grande pela história do Rio Grande do Sul, pelas fronteiras, né? E essa fronteira em Jaguarão tem uma fronteira que se divide o Uruguai do Brasil por o Rio Jaguarão, uma fronteira que teve muitos embates, né? E nessa fronteira foi colocado uma guarnição militar, e lá em cima de uma colina, que é a Colina da Pólvora, o Morro da Pólvora, coisa parecida, foi construído esse prédio, primeiro como uma observação da fronteira, e depois ali criaram uma enfermaria militar para atender os militares feridos nesses embates, e mais as pessoas que foram formando um povoado, que cresceu muito ali, né? Então eu escolhi, eu acho uma foto muito bonita, e nós escolhemos esse para colocar na capa. E a outra capa, a contracapa. Primeiro eu queria dizer, só por curiosidade, eu vou explicar. Quando os bárbaros invadiram o Império Romano do Ocidente,
eles destruíram tudo que tivesse relação com a religião pagã dos antigos romanos, né? E não sobrou nada. E na contracapa tem o juramento de Hipócrates em grego, e tudo isso aí foi destruído. Esse juramento de Hipócrates que eu vou mostrar para vocês, ele é, na realidade, do Império Bizantino, lá em Constantinopla, que foi encontrado no século XI. O juramento de Hipócrates foi escrito no século V ou VI depois de Cristo. E essa fotografia que eu faço é só por uma curiosidade, né? Destruir tudo, as estátuas equestres dos imperadores romanos, todos foram destruídas, porque elas estavam na rua, era mais fácil de destruir. Só sobrou uma, que está lá no Capitólio. Quem visitou o Capitólio sabe que tem essa estátua lá, que é a única estátua equestre de imperadores romanos, que é a estátua do Marco Aurélio. E os bárbaros, que eram cristãos, confundiram com Constantino, e então preservaram essa. Na realidade, é de Marco Aurélio. Então, na contracapa tem o juramento de Hipócrates em forma de cruz, em grego, em forma de cruz, que é o que está escrito na introdução, que é o juramento que pode ser jurado pelos cristãos. Porque o juramento de Hipócrates era para ter sido destruído também, porque ele fala nos deuses, né? Eu juro por Apolo, médico, por Egeia, Panaceia, e todos os deuses como testemunha. Então, certamente, esses que existiam em Roma foram destruídos, né? Embora ele fosse grego, o juramento. Em Roma tinha muitos documentos gregos, né? Mas foram destruídos. E esse sobrou certamente porque estava lá no Império Romano do Oriente. E como sobraram muitos dos documentos médicos que depois foram para os mosteiros e chegaram até os nossos dias. Então, a curiosidade, eu quando entrei para a academia, comecei a quando eu tive contato com a biografia dos patronos, eu fui procurar aqueles que eu tinha alguma relação de memória infantil, como eu disse, né? Na minha terra, que é Arroio dos Ratos, foi feito um hospital em 1943, um hospital que se chamou Sarmento Leite. Então, eu passava ali no hospital e tinha uma curiosidade muito grande de saber quem era esse Sarmento Leite. O hospital foi inaugurado pela família do professor Sarmento Leite. E também, como curiosidade, em seguida, se construiu do lado, em 1943, uma maternidade que se chamava Maternidade Henriqueta Cardoso. A maternidade Mário Tota da Santa Casa foi construída, foi inaugurada em 1940, e essa maternidade em 1943. Provavelmente eram só as duas únicas maternidades no Rio Grande do Sul. E do lado da maternidade, em seguida, foi construído um outro prédio que era a puericultura. Eu tenho a impressão que nem a Santa Casa tinha puericultura. E lá em Arroio dos Ratos, que hoje em dia é uma vila em decadência, nós já tínhamos puericultura. Então, essa minha curiosidade com o Sarmento Leite, que eu passava ali, via o Hospital Sarmento Leite, é uma coisa que eu tinha. E quando eu entrei para a faculdade, a minha surpresa é que na subida da escada da faculdade, que todos se lembram disso, tinha o busto do professor Sarmento Leite. E eu estudei um pouco, eu tinha curiosidade, li um pouco quem era o Sarmento Leite, e na biografia dele eu vi que ele era cirurgião, era um anatomista, né, e foi responsável pela construção da nossa faculdade, esse belo prédio, que eu ainda continuo esperando que um dia seja da academia. Então, o professor Sarmento Leite foi uma das curiosidades que eu tinha. Mas aí eu observei que as biografias eram muito grandes, muito longas, né? E eu tive a ideia de diminuir essas biografias e colocar elas unidas num livro. Eu nunca pensei que fosse sair um livro assim, com todas elas. E apresentei essa ideia para o presidente, o Dr. Luiz Davis, que ele achou boa a ideia. E eu comecei a trabalhar nessas biografias, pedi para os acadêmicos escreverem, reescrever as biografias, poucos reescreveram, e eu diminuí as biografias, tirando tudo que pudesse se tirar, né? Sem comprometer, assim, coisas que não tinham relação com a medicina, eu tirei e consegui diminuir bastante as biografias. A curiosidade que eu tinha nessas biografias era do professor, como é que se chama ele? O professor lá
que tem uma enfermaria com o nome dele, que fez a traqueostomia no Júlio de Castilhos. Ai, me dá um branco, vocês não digam que eu estou com a memória um pouco prejudicada por alguns problemas que eu expliquei para o Rogério Sarmento Leite. Vocês não sabem quem é esse aí, não? Bom. Bom. Como é que eu me esqueço? Vocês me desculpem, mas é uma falha muito grande. Bom, de qualquer maneira, o meu avô se chamava Horácio Prates e ele se dizia parente do Júlio de Castilhos. Ele tinha uma foto muito grande do Júlio de Castilhos, né? Onde aparecia nitidamente a cicatriz da varíola que ele tinha tido. E ele contava as histórias do Júlio de Castilhos. Uma das histórias que ele contava, que esse cirurgião foi chamado às pressas, disse que eles eram compadres, foi chamado às pressas para a casa do Júlio de Castilhos, ali na Duque de Caxias, que ele estava com uma obstrução respiratória, e ele disse para o Júlio de Castilhos, coragem, compadre, que o Júlio de Castilhos teria dito, coragem eu tenho, compadre, o que me falta é ar. Ele fez a traqueostomia no Júlio de Castilhos, mas o Júlio de Castilhos morreu com uma parada cardíaca com 40 e poucos anos de idade. Então, e tem a enfermaria Protásio Alves, esse é o professor Protásio Alves. Quando eu cheguei em Porto Alegre, além de tudo, eu tinha curiosidade com o nome do Protásio Alves, porque o meu avô falava muito no Protásio Alves, que tinha feito uma traqueostomia no Júlio Prates de Castilhos. O meu avô dizia sempre, Júlio Prates de Castilhos. Então, vendo aquela avenida Protásio Alves, fiquei com mais curiosidade. Quando eu fui ler as biografias, eu me detive na biografia desse médico, cirurgião. Outro que eu assim, fui procurar, que é uma coisa impressionante, meu pai tinha uma farmácia e os médicos lá em Arroio dos Ratos, eu devia ter 11 ou 12 anos, os médicos tinham consultório lá. Meu pai tinha uma especial admiração para os médicos que operavam. Tá? Então, assim, era o doutor fulano, clínica geral de cirurgia, e o outro só clínica geral, mas a admiração dele era pelos médicos que operavam. E ele falava muito, eu acho que quem morou no interior sabe que se falava muito nos médicos de Porto Alegre, né? O professor Jó, o professor Faraco, e o César Ávila era muito famoso como cirurgião. Então, eu tinha uma curiosidade sobre o César Ávila. E quando eu vim para Porto Alegre, eu fui para o Colégio Júlio de Castilhos, e aí um dos meus colegas era o filho do César Ávila. E aí eu fiquei conhecendo o filho do César Ávila, e com aquela admiração, uma admiração, o César Ávila era um grande cirurgião, e eu tinha essa admiração por quem operava, né? E aí o filho do César me convidou para ir na casa do apartamento dele, que era ali na Duque de Caxias, eu e mais uns colegas, fomos lá, ficamos tomando uísque, coisa que eu nem sabia que existia o uísque, aquela coisa boa, né? Eu tomei, fiquei tomando uísque e jogando carta com ele, daqui a pouquinho chegou o César Ávila. Aquela figura, isso eu tinha 18 ou 19 anos, aquela figura imponente, ele chegou, começou a conversar, e eu olhava para as mãos dele, né? Um grande cirurgião. Aí ele pegou o baralho que nós estávamos jogando poker, ele pegou o baralho e começou a fazer mágica com o baralho. E a partir daí eu fiquei assim muito impressionado com mágica e me tornei mágico. Não sei se vocês sabem, eu fiz até curso de magia e fazia muita mágica com o baralho. Tá? Sempre fiz. Até quando eu fui para os Estados Unidos, eu fazia mágica no hospital, eu enchia de gente para ver eu fazendo mágica. E isso foi por uma influência do César Ávila. Não sei se vocês sabem que ele tem um livro, né, que se chama Revelações do Médico. Ele me deu esse livro com uma dedicatória. E quando ele parou de fazer cirurgia, ele começou a pintar. Talvez não seja lá um quadro, uma pintura de muito valor artístico, mas ele me deu e eu guardo com muito carinho. Dizia ele que isso aqui era a Ilha dos Lobos em Torres, né? Então, o professor César Ávila foi outro que eu li muito a biografia.
O outro que me impressionou, eu fui procurar, quando entrei para a faculdade de medicina, eu tinha muita curiosidade, eu tenho que dizer para vocês, curiosidade com cirurgia. Eu sempre quis fazer cirurgia, nunca pensei em fazer clínica, e eu queria assistir uma cirurgia. E aí tinha um colega que auxiliava, o professor Jaci Monteiro, e ele me convidou para ir lá na São Francisco assistir uma cirurgia que ele ia auxiliar o professor Jaci Monteiro. Eu fui lá e abri a porta da sala de cirurgia e entrei. E aí o professor Jaci Monteiro levantou os olhos e disse: o senhor quem é? Aí eu: não, eu sou estudante de medicina. Fulano. Então eu vou lhe dar o primeiro ensinamento para um cirurgião. O senhor nunca entra numa sala de cirurgia sem pedir licença para o cirurgião. Isso foi um grande ensinamento, né? Porque como é que tu vai entrar sem te identificar e pedir licença? Então, depois eu fui fazer residência de cirurgia, ele era o chefe do departamento, ficou muito meu amigo, o professor Jaci Monteiro, também essas são as lembranças que eu tinha dele, fui estudar muito a biografia dele. Quando ele faleceu, colocaram em cima do caixão dele o capelo de catedrático, estava ali em cima do caixão, e o professor Loreno Brentano me disse para mim: Paulo, isso aí é o fim da cátedra vitalícia. E realmente, era o fim da cátedra vitalícia, morreram todos os catedráticos, e a transformação, essa reforma que fizeram acabando com a cátedra vitalícia. Eu não sou professor universitário, então a crítica que eu faço é uma crítica completamente minha, né? Eu acho que foi muito ruim essa reforma, copiaram dos estados americanos essa reforma, com chefe de cadeira, chefe de disciplina, acabaram com a cátedra. A cátedra vitalícia era muito efetiva. Eu não conheço nenhum catedrático que não tenha deixado uma escola médica que funciona até hoje, né? Porque formava uma escola, né, os seus assistentes, que ele tinha poder para fazer isso. Então, eu acho que o fim da cátedra vitalícia, eu acho que foi muito ruim para o ensino médico. Bom, o professor Paulo Guedes também é outro que me despertava. Eu tinha um tio que era psiquiatra e foi diretor do Hospital São Pedro, e o Paulo Guedes era um dos que trabalhava no Hospital São Pedro. Então, eu tinha muita curiosidade. Eu acho que já passou do tempo, Rogério? Eu já. Então, do professor Paulo Guedes, né, que foi arrematando. O professor Paulo Guedes, que era uma figura espetacular, né? E eu tinha curiosidade, além dele ser meu professor, eu me encontrei com ele ali na frente da Santa Casa. Ele era professor, né? Então ele não sabia quem é que eu era, e eu estava descendo ali e ele vinha subindo. Aí eu disse: ó, professor, bom dia. Ele disse: você sabe que eu estou num dilema, né? Eu estou louco para tomar um cafezinho ali, mas se eu tomo um cafezinho vai me dar vontade de fumar. Então eu estou parado aqui para não ir tomar cafezinho. Aquilo me marcou. Como é que um psiquiatra pode ter uma dúvida dessas, se toma cafezinho ou não toma cafezinho? Mas o psiquiatra é uma pessoa como qualquer outra, né? E o professor Paulo Guedes, além de um criador da psiquiatria aqui no Rio Grande do Sul, ele era músico, né? Ele tocava violino, tem obras que eu acho que o Rogério conhece, tem obras muito tocadas pelas orquestras, eu acho que em todo o Brasil, do mundo, né? E ele foi um compositor muito respeitado, e com a esposa dele, que era uma concertista de piano, a dona Zuleika. E depois eu fiquei amigo do filho dele, que é o Paulo Sérgio Guedes, né? Que escreve também. E então são essas biografias. Aquela que eu não posso falar em todas, mas eu revisei todas as biografias. E aí fiz uma prova, levei para a livraria para o Paulo Ledur. Eu estava com muito medo do preço, que a academia não pudesse pagar. Quando o professor Ledur me apresentou quanto que sairia o orçamento, eu achei que não era uma coisa que não fosse factível. Apresentei lá para o presidente, o presidente aprovou, e nós fizemos o livro, que foi distribuído. Então, esses são os meus sentimentos, que o Rogério pediu para falar nos sentimentos que eu tive fazendo esse livro, que me deu muita gratificação, né? E embora eu tenha feito ele sozinho, ele não me deu trabalho nenhum. Então, mais uma vez, eu agradeço, Rogério. Eu acho que tu conseguiste dar alma a esse livro, porque ele realmente
mostra muito bem características humanas, né? Todos os nossos patronos, e isso é uma riqueza que, de outra maneira, não ficaria na memória, né? Muito obrigado, então. Obrigado, eu que digo. Nesse momento, eu acho que eu devolvo a palavra à acadêmica Miriam, mas, enfim, o momento é para agradecer a todos os presentes e ver se temos algum posicionamento, algum comentário final, né? Germano quer falar. Germano e o Menck. Eu gostaria só, inicialmente, de cumprimentar todos os colegas que participaram desse encontro, né, que eu acho que foi extremamente útil, foi algo muito bom e que eu fico muito gratificado. Queria expressar o meu agradecimento, em especial à nossa professora Jane Tutiquian, que nos prestigiou hoje com a sua presença e com a sua análise em relação ao trabalho do Manfroy. Eu queria só acrescentar algo ao trabalho do Dr. Paulo Prates, é que houve uma participação financeira em relação à publicação dos patronos por parte da Unicred, que não foi total, mas foi significativo. E esse agradecimento eu expus ao presidente da Unicred, o Dr. Paulo Barcelos, e agradeci muito. Então, só queria deixar isso registrado. E cumprimentar o Paulo pelo trabalho, e, aliás, o Paulo, o Neumann, o Schwartzman, o Manfroy, todos eles, né? Mas cumprimentar o Paulo pelo trabalho, que eu sei que foi intenso. Muito obrigado. Só queria cumprimentar também aos colegas expositores e dizer que é uma grande honra compartilhar com os amigos aqui na academia, né, e escrevendo livros tão bonitos. Mas eu queria fazer um comentário breve, jocoso, uma brincadeirinha com o Jorge Neumann. Ô, Jorge, tá por aí? Sim, presidente. Jorge, tu mostrasse uma tela em que havia as 3 grandes paixões da tua vida, né? Fotografia, sim, medicina e aviação, os planadores, né? O voo à vela. E logo adiante, tu me mostra uma fotografia de um urubu. Tu disseste que não conhecia essa ave. Não. Calma, deixa eu terminar meu pensamento. Mas, gente, o urubu é o maior planador da natureza. Todo voo à vela se baseia no aproveitamento das correntes aéreas ascendentes e descendentes. E chega o Neumann aqui e me diz que não conhece o bicho. Ei, Neumann, brincadeirinha, viu? É brincadeira. Não. Eu conheço bastante urubus, a gente voa realmente muito em companhia dos urubus, eles são grandes indicadores de correntes ascendentes. Eu não conhecia urubu de cabeça amarela, aquele que eu vi lá no Pantanal. Aqui eu nunca tinha visto. Aqui a gente conhece o urubu, que a gente vê aí direto, tudo preto, mas não de cabeça amarela. Essa foi a primeira vez que eu vi. E tem outros urubus, né? Tem o urubu-rei, que eu também nunca vi, né? Tem uma cabeça diferente. Mas aquele ali é um que eu não conheci no Rio Grande do Sul. Só vi lá no Pantanal. Ô, Neumann, tu desse uma palestra na academia e tu falou muito sobre isso aí, eu guardei muito. E quando eu vejo urubu, que tem muito urubu no céu nosso, eu fico observando. Eles vão dar pouquinho, eles vão fazendo volta e vão subindo. E eu me lembro da tua... Eu não sabia disso, eu guardei porque tu falasse na tua palestra lá na academia. Legal. De fato, você quer colocar nessa? Eles são grandes planadores, né? Eles ficam horas e horas voando, voam distância, voam muito alto, sem bater asa. Eles abrem aquelas asas e ficam pegando correntes ascendentes e vão de lugar para outro, exatamente o que a gente faz com planadores. A gente não pode bater asa quando começa a ficar baixo, que é o que eles fazem. Então, uma indicação legal de urubu é essa. E, aliás, Menck, pensando naquela conversa, às vezes a gente toma uma bola nas costas do urubu, porque pode estar baixo, tem urubu, 3 ou 4 urubus circulando, e diz, poxa, ali tem uma corrente, vamos subir junto com eles.
E a gente chega lá, daqui a pouco eles começam a bater asa, porque eles estão circulando, porque tem carniça embaixo, eles não estão indo de um lugar para outro. Eles estão chegando perto da comida deles e a gente pode embarcar nessa canoa furada. Começa a girar junto com eles, não tem ascendência nenhuma, e na realidade tem um bicho morto lá embaixo que eles estão indo caçar. Então, às vezes, a gente toma um drible do urubu, mas como regra, eles são super confiáveis. Eu já fiz voos, e está cheio de vídeos com isso, voando, a gente chama em ala, eles nem voam junto com a gente, eles ficam girando, eles olham para aquele bichão grande ali do lado e não se incomodam, e continuam girando a térmica, a gente fica girando junto com eles, e eles são lindos em voo. Completamente diferente dessa ave pousada, feia, desajeitada, mas em voo eles são perfeitos, muito elegantes, muito bonitos. E é uma experiência interessante. Eu tive chance também, Menique, já que está me dando essa oportunidade, de voar com condor. Isso eu fiz lá em Santiago do Chile, nos Andes, voando nos Andes, que tem esse bichão enorme, né, que é enorme de uma ave, e é muito bonito. E também voando perto de Condor, no meio dos Andes. Aquilo é outra experiência fantástica. A gente, infelizmente, não tem aqui. Obrigado, Jorge. Eu queria falar um pequeno comentário, né? A minha primeira participação num evento como esse aqui, fiquei impressionado, muito bem impressionado, no sentido positivo, tanto nos textos, nos comentários e nas imagens que o Jorge nos trouxe. Jorge, eu andei lendo alguma coisa sobre o Dr. Raul Pila, em consequência, a história dos chimangos e dos maragatos, né? Os chimangos têm relação, o nome do chimango é em função do carcará gaúcho, entre aspas. Essa é a minha pergunta. O carcará que nós temos aqui, que o vulgo chimango, é o mesmo lá do Nordeste? Tem alguma modificação que tu saiba? Eu não vou te afirmar com 100% de certeza, mas acho que é a mesma ave, sim. E eu tive uma discussão longa com um colega nosso, João Luiz Heleno Gomes, é um ortopedista, meu colega de turma, já foi um pescador, e ele teimou comigo muito tempo que aquela ave não é um carcará, mas é um carcará. Todas as referências apontam para o carcará. Tem um site muito interessante para quem gosta de aves, chamado Wikiaves. Eu aprendi muito ali. Posta uma foto de uma ave, eu não sei o nome, posta a foto ali. 3 minutos depois já tem identificação, as pessoas já colaboram, já botam o bicho é tal, enfim. E eu tirei essa dúvida ali, e é um site gaúcho. O Wikiaves, a sede dele é no Rio Grande do Sul. Eu tive essa dúvida também, tive lendo, eu não posso dizer qual é a referência agora, mas de fato são os mesmos pássaros, só que parece que do norte para o sul vai havendo uma modificação na coloração das penas, que elas vão ficando menos vívidas, vamos dizer assim, talvez pelo clima, pela geografia, vão tomando uma coloração mais, digamos, puxando para o marrom, não é? E vocês não sabem também, é o mesmo bicho que o Açor, que dá um nome às Ilhas dos Açores, que ele é originário do norte de Portugal e que realmente é praticamente a mesma árvore. Pequenas modificações de coloração. O pescoço branco dele levou, então, o grupo dos gaúchos que usam lenço branco a serem chamados de chimangos. Não sei se o Sérgio... Lá no Nordeste, é uma curiosidade. Vou dar uma procurada. Voltando, eu não sei se o Sérgio viu alguma diferença entre os carcarás que a gente vê lá no Pantanal e os aqui. Para mim, eles pareciam idênticos. Não, nenhuma diferença. Nem essa graduação de cores que o Rogério falou, eu consegui ver. Entre o Pantanal e aqui, eu também não vi. Tudo a mesma coisa. Ô Jorge, tu já viu falar no urataú? Não. É um pássaro noturno que tem um canto que mete medo, parece um fantasma. E ele não aparece muito. Aonde que encontra ele? Eu tenho um sítio ali no Guaíba Country Club. De noite, às vezes, ele está lá gritando, ele dá uns gritos.
É só botar aí vocês botam aí na internet, está ali, o Urataú. Urataú, eu vou procurar. Urataú. Fiquei curioso. Se eu tenho a imagem aqui, eu te mando. Urataú, eu estou botando aqui, Canto do Urataú. Vamos ver se tem aqui, eu te... Interessante. Não vai reproduzir o canto agora, vai? Acho que sim. Vai? Acho que é só. Eu acho que você está sem som, Paulo. Não, tá ligado o microfone dele. Não, mas... é para que eu tenho que tirar daqui. Repete. Tá ouvindo? Bem baixinho. Não é Urataú, é Urutau, eles estão falando aqui. Eu chamava de Urataú, é Urutau. Durante o dia ele fica pousado em cima de topos em uma posição... Diz a ave mais misteriosa do Brasil. É mesmo. Além de ter outros cantos. Interessante. Tá aí um desafio para nós, Noima. Então, fiquei com flash, agora pegar de noite vai ser difícil. Bom, muito obrigado pelo comentário. É de meter medo. A professora Jane nos fazer um pronunciamento final, pode ser? Eu quero agradecer muito pelo convite, pelo prazer de desfrutar essa tarde junto com cada um de vocês, uma tarde muito rica, com os autores dos livros, e cá entre nós, quando é que uma reunião de uma academia termina com um canto de um pássaro? Parabéns, a tarde foi maravilhosa. Muito obrigada. Certo. Muito obrigado, professora. Então, muito obrigado a todos. E com o professor Lavinsky já saiu, vamos pedir pedir que o Sérgio faça o encerramento da reunião. Muito obrigado. Boa noite. Não, nada a acrescentar. Uma boa noite para todos, uma boa semana e até o nosso encontro de sábado.